Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, o 51º episódio do nosso podcast, que estamos aqui na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube, no portal folhabv.com.br, repercutindo as principais notícias do dia, trazendo aqui um bate-papo com os nossos repórteres do grupo Folha de Comunicação. E eu gostaria que você participasse conosco, enviando o seu comentário, a sua sugestão de matéria, de entrevista, suas críticas aqui. Também é o nosso trabalho, né? Até porque as críticas elas são importantes para a gente poder melhorar. 999715300 e também pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Muito fácil você participar. Só para recapitular, o nosso zap é o 999715300. Hoje a gente tem notícias bem polêmicas, né? Denúncias da saúde, também discussão de PCCR da educação, nova direção aí do DICEI e tudo mais, né? Vamos falar muito sobre isso. E vamos começar aqui sobre a saúde, que de modo geral ela tem problemas, né? Tem muito a melhorar ainda no Brasil, né? No estado de Roraima, no município de Boa Vista. E vamos falar aqui primeiramente de uma denúncia que vem novamente tratando da situação da diálise, tratando de maternidade também. Olha só, gente, um médico denunciou que a precarização das diálises do Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, a conhecida maternidade estadual, pode ter custado a vida de 3 recém-nascidos entre 17 e 21 de julho, né? O denunciante finaliza a reclamação citando supostos assédios morais praticados por gestores. Ele que pede sigilo total dessa denúncia, né, por medo de retaliações por parte da gestão, disse ter encaminhado o relatório ao Conselho Regional de Medicina daqui de Roraima, ao Ministério Público de Roraima e também à Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa de Roraima e pede a apuração desse caso. Foram 3 recém-nascidos mortos, segundo ele, por conta dessa precarização do procedimento de diálise, ou mesmo técnica inadequada utilizada durante esses procedimentos, né? A gente procurou os órgãos de fiscalização para saber o posicionamento em relação a isso, né? Pelo menos o posicionamento prévio a respeito dessa situação. O Conselho Regional de Medicina, o CRM daqui de Roraima, diz que apura rigorosamente todas as denúncias que chegam à instituição. Confirmou que soube dessa nova reclamação e que vai adotar todas as medidas cabíveis. O Ministério Público de Roraima confirmou ter recebido a denúncia e disse que abriu procedimento para poder investigar os fatos relatados para então adotar as medidas necessárias. A Secretaria Estadual de Saúde também, a gente procurou a CESAL, que informou o seguinte, que até o momento não foi notificada sobre por qualquer órgão fiscalizador em relação a essas situações, sobre falta de diálise ou mesmo precarização desse procedimento. E a CESAL afirmou também que, quando receber essa denúncia, formalmente vai apurar o assunto com o rigor que merece e negou as acusações de assédio moral contra médicos nefrologistas. E, abre aspas aqui para a Secretaria de Saúde, a Secretaria reafirma o compromisso público em fornecer todos os esclarecimentos relevantes sobre o atendimento prestado aos pacientes envolvidos e coloca-se à disposição para colaborar com os órgãos públicos de controle em quaisquer investigações necessárias, fecha aspas, aí da CESAL. E para você saber o contexto de como aconteceram essas mortes, convido você a acessar o nosso portal folhabv.com.br, que a gente detalha melhor sobre isso. Ó. E aproveitando aí, falando de saúde ainda, só que a situação do município de Boa Vista, né? Porque teve uma mãe que denunciou aqui na Folha a falta de botão-gastrotomia e sonda traqueal na rede municipal de saúde. Né, Marília Mesquita? Seja bem-vinda ao nosso papo de redação. Fala pra gente o que essa mãezinha falou a respeito disso. Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Folha. Isso mesmo, uma mulher de 27 anos, ela entrou em contato aqui com a Folha BV para denunciar a falta desse aparelho que é utilizado aí para
auxiliar na alimentação dessas crianças. Então, essa mulher, ela tem uma filha, uma bebezinha aí de 2 anos, que faz o uso desse dispositivo e, de acordo com essa mãe, esse material está em falta na rede municipal. A filha dela colocou esse aparelho ano passado e aí já está chegando próximo de fazer essa troca, porém não tem na rede municipal. Ainda de acordo com essa mãe, algumas crianças não estão recebendo o dispositivo e outras estão recebendo com a numeração incompatível com a indicada pelo médico. Além da falta do bottom, também essa mãe, ela disse que está faltando aí outros materiais, como luva estéril, gaze, diversos materiais aí que são utilizados para a higienização do bottom, que não é fornecido pela rede municipal. Em maio, nós já fizemos uma matéria sobre a falta desse material, né, desse bottom. E, em maio, a Prefeitura de Boa Vista, ela informou o seguinte, que o bottom de gastrotomia já foi comprado e a solicitação para entrega encaminhada à empresa. Como se trata de uma sonda importada, o fornecedor tem até o dia 25 de junho para entregar o material à Secretaria Municipal. Sim. Agora, em relação ao caso dessa criança específica, a Prefeitura informou, também por meio de nota, que não procede a afirmação de que algumas crianças estão utilizando o bottom com a numeração diferente da indicada pelo médico. Hoje, outras mães, uma mãe de uma criança aí de 5 anos, entrou em contato com a gente novamente. Depois dessa reportagem Depois dessa reportagem, que a nossa matéria ela saiu hoje pela manhã. E após a publicação dessa matéria, uma mãe de uma criança aí de 5 anos, ela entrou em contato com a reportagem e informou que o filho dela também está passando por essa situação. Na verdade, outras 2 mães entraram em contato com a gente, reafirmando que sim, essa denúncia procede. Então, assim, é uma situação muito delicada porque envolve bebês e crianças que estão passando aí por essa situação de falta de bottom, que é muito importante para essas crianças. Pois é, o importante é resolver o problema, realmente garantir, né, o atendimento, o tratamento adequado para essas crianças, né? Agora, assim, Amarília, é estranho você falar de outros assuntos aqui de saúde, né? Evidentemente que o jornalista, de modo geral, ele não pode ser, tá mais no contexto de hoje em dia, né? Ele não pode falar só de um assunto, só de saúde, só de polícia, de esporte, de política, o que quer que seja, né? Mas vamos para uma área que você conhece bem, né? Vamos falar de polícia, né? Hoje a gente teve algumas ocorrências que até chocaram, né, a sociedade, né? Como aquele caso do assaltante que ele invadiu uma casa e acabou morto a tiros por um morador. Uma ocorrência que aconteceu no interior de Roraima. Que detalhes você tem a falar sobre isso? Isso, Lucas. Esse caso ele aconteceu lá no município de Iracema, na noite de ontem. Um homem de 23 anos, ele invadiu uma residência e, na verdade, foi o seguinte, o morador dessa casa, ele se entregou na delegacia lá do município e ele relatou à polícia o seguinte, que ele estava em casa quando 2 homens invadiram a residência dele armados. Essa vítima, ela teria se armado também com uma arma de fogo e a vítima e os criminosos trocaram tiros e esse homem ele acabou alvejando aí esse assaltante e o outro conseguiu fugir. A polícia ela se deslocou até essa residência, quando chegou lá o assaltante já estava sem vida e a vítima, né, ela estava na delegacia. Então esse caso aconteceu lá no município de Iracema. E o nome do suspeito aí desse crime é o Matias Silva Souza. Ele é o suspeito de ter aí cometido esse assalto. Pois é, teve mais alguma situação que tenha chamado a atenção nossa aqui da sociedade de modo geral? Foram apreendidas aí diversas trouxinhas de droga. Vou citar um caso aqui que aconteceu lá no bairro Pricumã, onde 3 homens foram presos aí com 83 trouxinhas de droga. Esse caso aconteceu ontem e essa prisão foi efetuada aí pela Força Tática. De acordo com informações aí da guarnição,
A polícia estava em patrulhamento quando avistou esses 3 homens em frente a uma vila que foi invadida. Sim. E eles, durante a abordagem ali, com um desses suspeitos. Aí, desses infratores, foi encontrado 50 trouxinhas dentro de uma sacola e com o outro foram encontradas 33 trouxinhas de drogas nas partes íntimas desse suspeito. Um deles, um outro lá, ele informou à polícia que eles estavam se preparando para começar a vender drogas ali naquela localidade, porém foram contidos aí a tempo e foram presos e encaminhados para a central de flagrantes, onde todas as providências legais e cabíveis foram tomadas. Pois é, a sociedade de modo geral espera, né, justiça, né, em relação a tudo isso, porque o tráfico de drogas, infelizmente, tem tomado conta muito da nossa sociedade de Boa Vista, né? Eu não culpo totalmente a imigração venezuelana, porque já existia há muito tempo. Sim, o tráfico de drogas, né? Ele é algo bem intenso aqui no estado. E tem alguns bairros em Boa Vista que esse tráfico de drogas ele é bem intenso. Isso. Então, como a polícia militar ela sempre está realizando patrulhamento, realiza operações aqui no estado, sempre são apreendidos aí entorpecentes, pessoas são presas com drogas, em pontos aqui em bairros que sempre aparecem aqui no site. Pois é, e inclusive cada dia mais a gente tem visto ocorrências que mostram aí a participação cada vez mais de jovens, né, no tráfico de drogas. Sim, nesse caso aqui desses 3 homens, eles têm idade de 19 e 21 anos, então assim, muito jovens já entrando no mundo do crime. E é muito triste isso, né? Muito lamentável. Claro, e aí eu acho que até eles sabem a consequência, né? E, infelizmente, ainda assim, optam por esse mundo aí, esse caminho. Obrigado, Marília, pelas informações e até a próxima participação aqui no nosso podcast. Até a próxima, Lucas. E para você, continue acessando o nosso site e até a próxima. A gente segue aqui no papo de redação. Chamei a Dina Vieira, minha chefe aqui do Grupo Folha de Comunicação, interrompendo um pouco da gestão aí da nossa equipe, né? Para falar, Dina, do novo coordenador do DICEI Yanomami, né? O Distrito Sanitário Especial, Distrito Especial de Saúde Indígena Yanomami. Qual é o nome do professor aí que vai ser agora o novo coordenador? É o professor Marcos Antônio Pellegrini, né? Ele é um professor da Universidade Federal de Roraima, que aí saiu hoje aí a nomeação dele para esse cargo, que estava vago após a saída do Leandro Lacerda, né? Uhum. Foi uma gestão aí um pouco, né, polêmica, né? E aí o Leandro havia sido exonerado, então agora, né, o professor Marco Antônio Pellegrini é o novo, né, novo coordenador. O professor, ele é médico, né, ele é graduado Sim. em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, uhum. né, ele tem mestrado, doutorado em antropologia social pela Universidade de Santa Catarina, e ele tem uma experiência aí na área de planejamento e organização dos serviços de saúde, né. Muito bom. Muito bom. Ele também é afiliado, né, ao Partido Rede. A gente recebeu essa informação do partido, né, que ele faz parte do partido. O Partido Rede aí que vem, né, fazendo indicações aí no governo Lula, né, para alguns cargos aqui de representação aqui em Roraima. Muito bom, muito obrigado aí pela sua participação, Dina. E claro, a gente deseja ao doutor aí uma excelente gestão, né, até porque depois dessa crise Yanomami, realmente está precisando muito, né? Uma atenção redobrada aí para os nossos indígenas Yanomami. Isso, é uma pasta delicada, né? Que merece aí uma atenção bem voltada para o trabalho mesmo. Pois é. Obrigadão, Dina, pelas informações. Até a próxima. Obrigada. Pois é, minha gente, vamos falar agora do PCCR da Educação Básica do município de Boa Vista, porque hoje eu estive por mais de 4 horas na Câmara Municipal de Boa Vista acompanhando ainda as discussões da novela do PCCR, porque a novela acabou, né? A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou hoje por 18 votos, isso na tarde de hoje, né? A sessão começou ali pelas 10h38, foi terminar às 2h30, aliás, era 10h38 da manhã e foi terminar às 2h29 da tarde. Olha só, hein? A sessão demorou muito por conta da discussão desse projeto. No final das contas, os vereadores aprovaram o PCCR, o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Educação, por 18 votos e uma abstenção.
Por outro lado, com o apoio do executivo, né, da base do Poder Executivo na casa, que tem 15 vereadores, o plenário rejeitou as 20 emendas sugeridas no texto, em votação marcada por protestos de professores e confusão. Essa confusão, inclusive, minha gente, estava lá próximo, né, acompanhando de perto essa situação, e começou com uma professora que bateu fortemente, repetidamente, na vidraça que divide o plenário da casa e a galeria, né, do público, né, onde o público fica. O que acontece? E aí essa confusão virou generalizada, né, teve aí bate-boca entre vereadores, a Guarda Civil Municipal teve que intervir na situação, acalmar os ânimos, e no final das contas o presidente da casa, Genilson Costa, pediu a suspensão da sessão. Então, assim, foram mais de 10 minutos para poder acalmar os ânimos. Geralmente, né, PCCR é sempre alvo de muita discussão, até porque é uma categoria que são 5.093 servidores aqui do município. Essa confusão iniciou depois que já tinham 4 emendas rejeitadas, né, porque a maioria do plenário ela é aliada à Prefeitura de Boa Vista, e aí a maioria acabou rejeitando essas emendas. E a justificativa para a rejeição dessas emendas foi uma possível inconstitucionalidade delas, né? E também nos bastidores se falava que ia afetar de certa forma o planejamento da Prefeitura. Mas, de certa forma, para os professores a luta continua, como eles próprios dizem, né? E o próprio município nos bastidores avalia que isso aí é uma questão que pode ser mudada, né? O PCCR pode ser mudado futuramente. Então vamos lá, seguindo aqui sobre o resumo dessa sessão, falando aí sobre o vereador Zélio Mota, que foi o líder do Poder Executivo, que é o líder do Poder Executivo na casa, afirmou que há quem use pessoas para fins eleitorais e disse que a prefeitura reconhece a importância dos servidores. E aí no discurso dele citou inúmeras ações de valorização em prol da educação. Foi alvo de vaias, inclusive, por conta dessa defesa. E ao longo da sessão defendeu que as emendas são inconstitucionais, como eu já tinha falado. O vereador Ítalo Otávio, que foi o único a se abster ao PCCR, ele foi autor de 20 emendas, né, a esse projeto, e usou o discurso inicial para comparar o professor municipal com o estadual, que recebe R$ 800 a mais em salário inicial. Citou um abaixo-assinado que coletou mais de 2.000 assinaturas a favor dessas emendas ao texto original. E falando aí de momentos tensos, né, em um dos embates na sessão foi o momento em que o vereador Sandro Baré acenou em apoio aos professores e criticou o discurso de Zélio Mota, né? E aí, evidentemente, o Zélio Mota respondeu que a motivação das críticas dele são políticas, mas o Sandro Baré também não ficou calado, né? Disse que as suas falas são do coração. O PCCR, que, como eu falei, abrange 5.093 servidores, prevê para professores de nível médio do quadro em extinção salários de mais de R$ 2.500 no início da carreira e mais de R$ 9.200 no último estágio da carreira, né? O vencimento dos especialistas em educação do quadro a ser extinto e dos professores com jornada semanal de 25 horas, proposto para nível superior, é de R$ 2.906 até R$ 10.194. Por fim, os salários dos orientadores educacionais e dos professores com jornada semanal de 40 horas, propostos para ensino superior, variam de R$ 4.650 até R$ 16.311. Pois é, durante os debates, né, o Zélio Mota retirou a sua única emenda com a justificativa de que foi colocada fora do prazo. Essa alteração tratava do processo de reabilitação de funcionários inaptos, que permitiria aí não apenas o seu aproveitamento, mas também condições para serem reabilitados, esses servidores, né? Além disso, essa emenda que foi retirada previa obrigação de laudo médico da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas que indicasse as restrições de trabalho e o procedimento que o servidor deveria ser submetido para poder ter essa readaptação.
E das 20 emendas rejeitadas, elas tratavam, assim, de uma forma geral, vou citar alguns pontos aqui, pelo menos 2, né? Um deles tratava de direitos e vantagens da progressão de carreira ao servidor que depender da avaliação de desempenho para conquistar o direito, mas não for avaliado por possível omissão da prefeitura. E outra emenda que previa premiações e abono anual pagos com recursos próprios do município. E é isso aí, minha gente. Com essas notícias de hoje, a gente termina a nossa participação aqui na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube também. Lucas Luquezzi aqui na apresentação e na produção desse podcast Papo de Redação. A edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Tô nas redes sociais aí como @Lucas Luquezzi. Me procura lá pelo Instagram pra gente poder bater um papo também, interagir. E que você pode também interagir com a gente da Folha pelas nossas redes sociais, @FolhaBV no Instagram, no Facebook e no Twitter. E, claro, no nosso YouTube aqui, @TV FolhaBV. Participe também interagindo pelo nosso zap, o 999715300. Não tem desculpa para você não falar com a gente. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.